Bom, pessoal, continuando com as nossas atividades, continuando com a nossa explicação, com a nossa revisão, agora eu já estou entrando na matéria do conjunto. Não que antes não tenha sido matéria, foi, mas muita coisa do vídeo passado eu já tinha explicado em sala de aula antes que a gente parasse, antes da pandemia. O que a gente vai fazer agora? Operações com conjuntos. O que é operação? Nós vamos juntar, nós vamos tirar elementos dos conjuntos, tá? Então, o primeiro nós vamos ver união de conjuntos. O que você entende por união de conjuntos? União, vamos nos unir. Então, a união de conjuntos é a gente juntar tudo. Como que eu represento essa união? Com esse símbolo aqui, ó. Então, todas as vezes que tiver um símbolo que parece um U, nós estamos falando que oi, João? A união com B. Tá? O João tá gravando aqui pra mim, ou melhor, pra gente. Pessoal, vou dar um exemplo de união de conjunto. Ó, conjunto A, 1, 3 e 5, e o conjunto B, 0, 2 e 8. Eu quero a união com B. Ó, A, U, B. Pessoal, como eu sempre digo em sala, não é sempre que vai aparecer. Escrever lá, união. O que você tem que saber? A hora que você olha o símbolo, você já tem que saber que isso aqui significa união. Tá? Letra U, união. E o que é união? Tudo. Então, ó, eu quero A, U com B. O que isso significa? Todos os elementos de A com todos de B. Então, eu tenho o conjunto A, o conjunto B, eu vou formar um outro conjunto que eu posso dar o nome que eu quiser. Porém, aqui eu vou... Qual é a característica dele? A característica é A união com B. Significa todos os elementos de A com todos os elementos de B. Quem são os elementos de A? 1, 3 e 5. Quem são os elementos de B? 0, 2 e 8. Eu formei, pode ser o conjunto C, de A união com B. Todos de A e todos de B. Certo? Agora eu vou fazer um outro exemplo de união também. Pronto. É dado o conjunto A, X e Y, e é dado o conjunto B, Y e Z. O que eu estou pedindo aqui? A união com B. O que é a união? Todos de A e todos de B. Então, vamos lá. X, eu tenho Y aqui e eu tenho Y aqui. Eu preciso escrever ele duas vezes? Não. Basta que a gente repita apenas uma vez, tá? Y e Z. Tá aqui, ó, o A união com B, X, Y e Z. Isso é união. Isso é o básico da união de conjuntos. Agora a gente vai ver intersecção. Também dentro da operação com conjuntos, tá? As nossas atividades que veremos diante de todas essas explicações que eu tô passando para vocês. Então, intersecção é o contrário de união. Ó, o símbolo é um U para baixo. Está no mural de vocês que eu fiz ontem um resumão da teoria da interseção, tá? Interseção é o U de cabeça para baixo, esse é o símbolo. O que significa a interseção? A interseção é igual a união? Não. Interseção de dois conjuntos é o que está em um e também está em outro. Só isso. O que foi, João? Nada. O João tá na faculdade, gente, mas ele ainda tá lembrando coisas do ensino médio, porque ele grava as minhas aulas, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui da interseção. Ó, 1, 4 e 5. E o B, 1, 2 e 5. O que eu quero? Eu quero A inter, a gente costuma dizer A inter C ou A inter B. O
que eu quero com esse A inter B? Somente os elementos que possuem aos dois conjuntos. Quem que está em A e também está em B? O 1 está em A, ele está em B? Está, então ele vai entrar no meu conjunto. O 4 está em A, ele está em B? Então ele não vai entrar. O 5 está em A, ele está em B? Está. Vou aqui, o 1 está aqui, ele está aqui? Está, eu já coloquei. O 2 está em B, ele está em A? Então não entra. O 5 está em B e ele também está em A e eu já coloquei. Então é isso. Interseção é o que é comum. O que é comum a um e também é comum ao outro. Um outro exemplo aqui bem bom que eu estava vendo aqui, ó. Lembram-se, a partir de agora, todas as vezes que vocês virem esse símbolo aqui, ó, o que significa? Interseção de conjuntos. O que é interseção? O que é comum, está em um e também está em outro. No conjunto A, eu tenho os elementos 2 e 4. No conjunto B, eu tenho o elemento 7. Eu quero A inter B. O que é A inter B? O que está em A que também está em B? Não é zero, gente. Zero é diferente de conjunto vazio. Se você me colocar um zero aqui, ó, tá errado. Por quê? O que está em A e também está em B? Nada. Eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 aqui. Eu tenho 4 aqui, eu tenho 4 aqui. Eu tenho 7 aqui, eu tenho 7 aqui. Então, nenhum elemento é comum. O que significa, qual é o resultado do A inter B? Conjunto vazio ou dessa forma aqui. Beleza? Outra coisa que eu quero falar, que eu poderia ter falado antes, mas eu não falei. Quantos elementos eu tenho no conjunto A? Fala aí pra mim, João. 2. Eu tenho 2 elementos. Quantos elementos nós estamos no conjunto B? 1. 1 elemento. Só isso, tá, pessoal? Então, é isso. É o basicão, a introdução de operação com conjuntos. União é tudo. O que está em A também está em B, o que está em um e também está em outro. Interseção é o que é comum. Somente o que está em um e está em outro. Vou postar agora, eu vou deixar para vocês uma lista de atividade. Façam nos dias das nossas aulas, mas geralmente, pessoal, eu estou todas as manhãs no Google Classroom para tirar as dúvidas de vocês daquilo que eu estou explicando, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes os nossos conteúdos de algumas escolas, a sede está um pouquinho mais adiantada. Então, para não haver essa divergência, para que o nosso objetivo seja alcançado, qual que é o objetivo? Que a gente esteja mesmo juntos à distância, né? Então, para que vocês continuem aprendendo, assimilando os conteúdos, é por isso que eu vou seguir aquilo que eu já havia planejado para vocês. Tá joia? Então eu vou deixar atividades lá referente à operação com conjuntos e a gente se vê na próxima. Tchau!